Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. A mais um diário de gravidez aqui. Vou falar aí um pouquinho sobre das 18 às 30 semanas, que é a última vez que eu fiz um diário de gravidez pra vocês. Eu estava de 18 semanas, então, na verdade, das 19 às 30 semanas, né? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês aí do que eu senti, de tudo que aconteceu durante esse tempo aí de gestação. Não reparem na cara inchada, que a pessoa não passa nem maquiagem, e o inchaço é um dos sintomas aí do terceiro trimestre. Bom, pessoal, vou começar aí falando para vocês um pouquinho do que foi o segundo trimestre. Para mim, o segundo trimestre foi muito produtivo. Eu consegui fazer muita coisa, e eu não me sentia tão cansada. Às vezes, no final do dia, eu me sentia um pouquinho cansada, mas eu tinha muita disposição, então eu conseguia fazer tudo. Mas foi entrar no terceiro trimestre que tudo mudou, gente, tudo mudou. Aquela disposição toda acabou. O cansaço, o peso da barriga, né? O peso do bebê já começa a incomodar um pouco para fazer as coisas, né? Eu já não consigo, por exemplo, lavar uma louça igual eu conseguia no segundo trimestre. Se tinha bastante louça, eu conseguia ficar ali. Agora eu já não consigo mais, eu tenho que ir lavando por etapas, porque a coluna não aguenta ficar ali de pé o tempo todo. E eu estou o tempo todo cansada, eu me sinto o tempo todo cansada agora nesse terceiro trimestre. No segundo eu não tirava cochilos no período da tarde. Agora eu preciso, meu corpo pede por alguns cochilos aí à tarde, porque fica bem difícil conseguir aí fazer as coisas que eu fazia antes, né? Eu até falei pro Henrique, falo, nossa, mas até tipo mês passado, vai, eu conseguia fazer algumas coisas, agora eu já não consigo mais, gente. Preciso de ajuda ou eu preciso parar e ir fazendo por etapas, porque sozinha não rola mais. Como eu falei pra vocês, o inchaço, gente, né? Eu tô bem mais inchada. Eu percebi isso numa foto, na verdade, que eu tirei. E eu falei pro Henrique, eu falei, nossa, como eu tô inchada. Eu não tinha reparado. Ele falou, tá, você tá um pouquinho inchada. Eu falei, não, eu não tinha reparado que eu inchei um pouquinho, assim, no rosto, os braços. Eu percebi que eu dei uma inchadinha. O que eu percebo mais que incha, que tá inchando é meu pé. Principalmente à noite. Chega à noite, ele tá uma bolinha, não muito grande, uma bolinha, mas também não é toda noite. É quando eu me esforço mais. Esses dias eu não fiz muita coisa, então tava mais tranquilo. Mas, por exemplo, hoje que foi um dia corrido, eu já tô sentindo ele um pouquinho mais pesado e eu tô vendo que ele tá um pouquinho mais inchado. Então eu sempre fico com a perna para cima aí no final da noite para ajudar um pouco a diminuir esse inchaço, né? Outra coisa também que eu percebi que tem aumentou muito é a ansiedade, gente. Nossa, a ansiedade tá demais. Ainda mais agora aí no oitavo mês já de gestação. Eu tô entrando, né, no oitavo mês de gestação. Tem aumentado muito a ansiedade, gente, aí pra chegada do Matheus, que logo logo ele tá aí. Né? No segundo trimestre eu não sentia tanto, porque eu acho que eu tava tão corrida as coisas, que eu não vi nem passar, gente. Desde que eu descobri até mês passado, desde que eu descobri até o começo desse mês, eu nem vi a gravidez passar. Falo pra vocês, eu não consegui aproveitar do jeito que eu gostaria de ter aproveitado. Mas agora que eu tô mais em casa, que eu tô mais tranquila, eu tô vendo quanto tá demorando pra passar, gente. Nossa! E não passa de jeito nenhum. Mas eu já dei essa dica pra vocês aqui no canal, né? Que é procurar algo que me ajude a me acalmar, a não me estressar, né? E ajude a controlar a ansiedade. No meu caso foi o crochê. Então eu continuo fazendo crochê, tô até fazendo um tapete aqui pro quarto do Matheus. E em breve eu vou mostrar pra vocês aqui no canal também. Gente, outra coisa diferente, né, agora no terceiro trimestre que eu tô sentindo bastante é o Matheus mexer. Sim, gente, eu vejo as ondinhas, a gente consegue ver assim por cima da barriga, as ondinhas assim, indo pra lá, pra cá, e às vezes tem uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Aí às vezes eu tô assim sentada, eu sinto um pezinho aqui, aí daqui a pouco ele vem pra cá. E eu sinto o tempo todo. É muito gostoso essa fase, gente, da gente conseguir sentir ele, né? Que eu comecei a sentir mesmo, foram com 14 semanas, né? Mas era aquela. Você colocava a mão assim na barriga e sentia aquela tremidinha. E aí que eu comecei a sentir melhor foi com 19 semanas.
Mas até então era era mais umas tremidinhas mesmo, né, que a gente sentia. Agora não, agora eu sinto ele mesmo mexer. De vez em quando ainda tem essas tremidinhas assim. Mas eu tô sentindo mesmo é ele mexer. E ele mexe bastante. Tem dia que ele é mais quietinho. Aí eu fico até preocupada, porque a médica falou que nessa fase a gente precisa controlar aí os chutes, né? As mexidas do bebê. Porque se ele ficar mais de 4 horas sem mexer, eu tenho que ir pro hospital. Porque aí pode ser que ou ele se enrolou no cordão, tá faltando oxigênio, alguma coisa. Mas graças a Deus eu controlo toda hora. O Henrique, minha mãe pergunta: Matheus mexeu? Matheus mexeu? E sim, gente, ele tá mexendo bastante, graças a Deus. Outra coisa também que eu tô tendo bastante agora no terceiro trimestre é falta de ar. Quem me acompanha sabe que eu tenho bronquite asmática, então falta de ar já é uma coisa que me acompanha já desde pequena. E agora, no último trimestre, ela tem aumentado bastante. O médico chegou até a aumentar a dosagem, né, da bombinha que eu uso todos os dias para não faltar ar, nem para mim, nem pro bebê. Mas tem hora assim, por exemplo, eu falo, falta um pouquinho de ar, né? Eu ando um pouquinho, falta um pouquinho de ar. Então, tô tentando, tô fazendo caminhada bem devagarzinho, pra não me dar falta de ar e também pra não me dar dor, porque se eu ando muito, começa a me dar um pouquinho de dor no pé da barriga. Então a médica falou pra ir, né, no meu tempo, no meu ritmo. Outra coisa também que eu tenho tido muito, muito mesmo, gente, todos os dias, é refluxo. E eu não tinha refluxo antes da gravidez. Eu tive, acho que quando eu era pequena, minha mãe falava que eu tinha bastante refluxo. Mas depois, com o tempo, isso mudou, né? Eu sempre fiz endoscopia, eu fazia todos os anos antes de engravidar, por conta da gastrite que eu tenho. E nunca consta refluxo, né, no exame. O médico sempre falou, não, refluxo você não tem, mas tem gastrite. E agora eu estou tendo refluxo. Agora nesse final da gravidez mesmo, né, que antes também eu não tinha. Mas agora no terceiro trimestre eu tô tendo bastante. Às vezes eu como e eu vou deitar, tipo, umas 3, 4 horas depois do que eu comi. E eu sinto aquele negócio, sabe, voltando, como se a comida estivesse realmente voltando, sabe, na garganta. Nossa, isso é muito ruim. Muito ruim. Eu tenho que dormir com 2, às vezes 3 travesseiros pra não voltar, porque parece que aquilo quer voltar e é horrível, gente, porque eu não lembrava de sentir isso antes. Outra coisa também, junto com o refluxo, eu venho sentindo bastante azia. Aquela má digestão, sabe? Quando a comida parece que para aqui, ó, e ela não desce. Você toma água, toma água, toma água, a comida não desce. E aí quando desce, parece que fica aquele negócio no estômago, aquela queimação. Parece que a comida não vai de jeito nenhum, gente. Eu tenho sentido muito isso, mas é normal, né? Porque, na verdade, o Matheus tá sentado. Então ele tá pressionando o estômago um pouquinho. Então todo mundo fala que é completamente normal. Enjoos também, eu voltei a sentir. Eu tinha, no primeiro trimestre, eu tive bastante enjoo, quem me acompanha aqui sabe. Que eu falei, né, no primeiro diário de gravidez, que eu tive muitos enjoos no primeiro trimestre. E no segundo eu já não senti nada, agora no terceiro eles voltaram de novo. Principalmente quando eu tomo leite, eu percebi isso. Eu tomo leite, eu fico um pouco enjoada. Não é todas as vezes, mas a maioria das vezes eu fico um pouquinho enjoada quando eu tomo leite. Mas às vezes com qualquer outra coisa também me enjoa. Cheiro de perfume. Nossa, outro dia, gente, eu entrei no elevador, aqui no condomínio tem elevador. E eu entrei no elevador, veio acho que a moça que tinha saído tava com um perfume tão doce, tão doce. No que eu entrei no elevador, veio aquele cheiro. Eu falei, meu Deus do céu, eu devia ter ido de escada. Porque não dá, o cheiro tava muito forte. Ela passou muito perfume e um perfume doce. E aquilo tava me enjoando demais. Eu não vi a hora de sair daquele elevador. Mas faz parte, né, gente? Todo mundo fala aí que no último trimestre parece que volta tudo que era do primeiro, né? O sono, o cansaço, os enjoos, tudo, tudo, tudo. Pessoal, outra coisa que eu passei a sentir agora foram as contrações de treinamento. Sim, gente. Elas começaram, eu sinto a barriga bem dura, bem dura. Não sinto dores. Eu só sinto ela dura e depois ela relaxa. Sabe? Tem hora que ela fica bem dura e depois relaxa, mas é coisa rápida, não dói nada. Eu venho sentindo aí desde do começo, do final do mês passado, na verdade. Eu já venho sentindo essas contrações de treinamento. E aí teve um dia que eu cheguei a comentar com vocês num vlog
que eu tive umas contrações de treinamento, foi num domingo, foi no Dia das Mães. Eu tive essas contrações de treinamento, porém elas estavam vindo a cada 3 minutos. A barriga ficava dura e relaxava. Ficava dura e relaxava. Aí eu comecei a cronometrar, tava a cada 3 minutos. Só que junto com as contrações eu comecei a sentir uma dor aqui do lado esquerdo, na parte das costas. E aí eu entrei em contato com a minha médica, ela falou, olha, vai pro hospital pra avaliar, né, ver o que tá acontecendo. Só que nessa, até a minha médica responder e eu saber o que eu iria fazer, eu dormi um pouco. No que eu relaxei, as contrações melhoraram. Mas eu fui pro hospital mesmo assim, e lá no hospital, a minha barriga já não tava mais dura, tava tranquila, mas eu ainda tava com um pouco de dor nas costas. E aí ela pediu exames de urina, porque ela falou, né, dor do lado esquerdo pode ser o rim. E aí eu fiz uns três tipos de exame de urina. 2 eu ainda vou levar pra minha médica ver o resultado, mas um saía no mesmo dia, depois de 1, 2 horas. E não constou nada. A única coisa que constou foi pequenos cálculos renais. Mas o médico falou, eu fui buscar no dia seguinte o resultado. Não, eu fui fazer um ultrassom no dia seguinte pra ver o que eram aqueles... Na verdade, tinha dado uns cristais na urina e eu fui ver o que era. E aí deu uns pequenos cálculos renais, né? Mas o médico falou que era pra mim tomar bastante água, que isso iria melhorar. Realmente, não tive mais dores. As contrações de treinamento vieram normais, mas a única coisa que ele pediu foi para que eu tentasse ficar mais quieta até o final da gravidez para não provocar um parto prematuro, né? Porque não era normal eu ter tido as contrações a cada 3 minutos e não era normal elas terem melhorado, assim, sem medicação, sem nada. Então ele falou, olha, tenta ficar mais quietinha até o final da gravidez, né? Então foi por isso que a gente decidiu que eu parei de dirigir, que eu parei de ir pra hamburgueria, tudo, porque não dava mais pra ficar naquele ritmo que eu tava, né? Eu percebi que aquelas contrações, elas vieram depois de muito nervoso que eu passei com uma funcionária da hamburgueria um dia antes. Então, acho que foi acumulando aquele nervoso e não sei, junto com a ansiedade, e aí acabou causando essas contrações de treinamento, porque quando eu relaxei, elas melhoraram. Então, eu acho que possa ter sido isso, na verdade, que aconteceu. Mas desde que eu tenho ficado mais quietinha aqui em casa, não tenho saído, elas estão mais tranquilas. Outra coisa que eu fiz também, que não, todas as grávidas fazem aí no final do segundo trimestre, é o exame de curva glicêmica. Gente, todo mundo falava desse exame que era muito ruim. E era o exame que eu mais tinha receio de fazer na gravidez, era esse. E eu fiz, realmente, gente, é muito ruim tomar. Eu tomei, né? Não sei como que é, acho que cada clínica faz de uma forma, não sei. Mas eu tomei um copão enorme de plástico, cheio mesmo, gente, de um líquido bem doce, né? Que é a glicose. Bem doce, bem doce. E aí eu até levei minha mãe junto comigo, porque eu fiquei com muito medo de passar mal. Porque eu passo mal muito fácil, então eu fiquei com medo de passar mal. E você tem que estar em jejum, ainda tomar aquilo, né? Ainda ficar 2 horas lá pra colher sangue, que você colhe sangue depois de 1 hora e depois de 2 horas você colhe sangue. E aí eu tomei aquele negócio, comecei a tomar, eu falei pra minha mãe, é tranquilo, é docinho. Aí minha mãe olhou pra mim, né? Tá, termina de tomar aí, daí a gente conversa. E aí na metade do copo eu já tava querendo botar aquele negócio pra fora. E aí eu falei pra ela, esquece que eu falei que era fácil, não é não. Nossa, foi difícil, mas eu fui tomando devagarzinho, né? A enfermeira falou, vai tomando devagarzinho pra você não passar mal, porque se você passar mal, a gente vai ter que remarcar o exame. E eu não queria ter que voltar de novo, gente, fazer aquele exame, né? E aí eu fui tomando devagarzinho, aí me fez bem mal, muito mal, aquela coisa querendo voltar. Mas foi tranquilo, eu saí um pouco pra fora da clínica, tomei um ar, né? Ainda ficar com aquela máscara não facilita, daí eu fui um pouco pra fora pra tentar respirar um pouco, foi o que me ajudou. Mas depois, aí eu fui colher sangue, né? 1 hora depois, aí a enfermeira falou, a partir de agora começa a aliviar, mas você não vai mais sentir tanto enjoo que nem você tá sentindo. E realmente, gente, depois da primeira coleta de sangue foi mais tranquilo. Mas eu confesso pra vocês que eu achei que o exame fosse muito pior. Achei que fosse muito, muito, muito pior. Pelo que eu via todo mundo falando, todo mundo passando. Mas deu pra fazer tranquilo até o exame. Eu só saí de lá morrendo de fome. Eu não via a hora de comer. Eu só não conseguia tomar nada doce. A minha mãe até ofereceu, você quer um suco? Não, obrigada. Não consigo tomar nada doce. Mas até que foi
Foi tranquilo, eu achei que fosse ser muito pior o exame. Agora, gente, por último, eu queria contar aqui pra vocês uma das coisas que aconteceu aí nesse último trimestre, no final do segundo, começo do terceiro trimestre, que foi a decisão de trocar de médico. Sim, gente, eu troquei de médica obstetra, né? Eu passava com uma médica que me acompanhava, acho que desde que eu casei, porque foi quando eu passei a ter convênio. Eu passava com ela. No tanto que ela saiu do convênio, eu continuei indo com ela, porque eu tinha muita confiança nela. Porém, algumas coisas aconteceram aí no decorrer da gestação que passou a não me agradar mais tanto, né? O principal motivo de ter feito eu trocar a médica foi a questão do parto. Eu nunca falei aqui com vocês sobre parto, mas quando a gente decidiu que a gente iria engravidar, eu decidi que eu queria, né, ter um bebê, que eu estava pronta para ser mãe. Eu tinha muito desejo pelo parto normal, coisa que eu nunca tive, nunca, sempre falei que eu ia fazer cesárea. Eu tinha muito desejo pelo parto normal, eu me via, eu queria passar por aquilo. E quando eu engravidei, muita gente veio falar pra mim de, não, porque no parto normal acontece isso, porque no parto normal acontece aquilo. E assim, as pessoas nunca passaram por isso e estavam falando pra mim, e eu comecei a ficar em choque, com muito medo. E eu desisti do parto normal. Falei que eu ia ficar com a cesárea, e no tanto que quando eu entrei lá no finalzinho do primeiro trimestre, eu entrei nesse assunto com a minha médica, com a médica que eu passava. E ela falou que a decisão era minha, que a gente tinha que tomar era eu, mas eu nunca conversei a fundo com ela sobre o parto. E no decorrer da gestação, eu fui falando com ela sobre o parto, que seria cesárea, a gente iria marcar e tal. Quando aí foi passando, eu fui pesquisando mais sobre o parto normal, tudo, e vi que não era tudo aquilo que as pessoas falaram. A cesárea também poderia ser. A cesárea também tem as complicações, também iria doer, também iria ter cortes, também iria rasgar, enfim. Eu pesquisei mais sobre o parto normal e eu percebi que eu realmente queria pelo menos tentar passar por isso, né? Se não rolar, se for ter que ir por uma cesárea, tá tudo certo, tudo ok. Mas eu queria tentar. E aí eu resolvi conversar com ela sobre o parto normal. Eu fiz ali o meu plano de parto e levei pra ela. Só que assim, ela não quis aderir em nada do meu plano de parto. Ela foi muito grossa quando eu falei sobre querer o parto normal. A forma como eu queria, né, se poderia. Eu só fui tirar algumas dúvidas, falei pra ela, mas eu vi com algumas blogueiras, só pra tirar algumas dúvidas, e ela foi super grossa. E chegou a falar pra mim, mas blogueira não é médica. Tá, eu sei que não é. Mas é por isso que eu tô tirando algumas dúvidas, né? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, pelo relato de outras mães. Então, vim tirar algumas dúvidas. E ela não iria aderir ao meu plano de parto, além dela querer muito que eu fosse para um hospital em São Paulo. E para mim, assim, não dava. Além de ser longe, gente, minha família não tem carro, não dava, né? Sendo que o hospital que o nosso convênio cobre é aqui pertinho de casa, então, assim, não tinha necessidade. E aí eu cheguei em casa muito frustrada com aquilo, de tudo que ela falou. Além do absurdo que ela queria me cobrar, né, pelo um parto normal. Eu não sentia aquela confiança que eu sentia nela durante esses 4 anos, sabe? Parecia que não tinha mais aquela confiança que eu sentia nela. E aquilo me frustrou muito, no tanto que eu até assisti o relato de parto da Bruna Munhoz, e ela contando, eu cheguei a assistir o parto dela, tanto do Gui quanto da Gi, tudo, e não só dela, como de várias outras, mas ouvindo o relato do parto dela, eu comecei a chorar. E o Henrique pergunta por que você tá chorando? Eu falei, porque eu queria viver isso. Eu queria pelo menos tentar. Tentar. Vai doer, eu vou sentir dor, vou, mas. Poxa, isso tá dentro de mim, sabe? Tá dentro do meu coração esse sentimento de que eu gostaria pelo menos de tentar. Sabe? Viver tudo isso, sentir minha bolsa estourar, entrar em trabalho de parto, mesmo que eu não consiga, ou que não aconteça nada disso. Mas ter na minha mente de que eu gostaria pelo menos de tentar, de estar preparada, né? E aí ele falou, então por que você não tenta? Eu falei, porque eu não sinto confiança nela pra tentar. Eu vou marcar a cesárea porque eu não sinto confiança, e aí na próxima gravidez
Eu procuro uma doula, uma outra médica, mas tá muito em cima pra mim trocar de médica. Fazia a mínima ideia de que médico. Eu estava até optando, pensando em ficar com plantonistas do hospital mesmo, né? Porque a minha prima falou que ficou com plantonistas e foi muito bem tratada, muito bem cuidada. E eu estava até pensando em ficar com plantonista. Foi quando eu lembrei que uma amiga minha me falava muito de uma médica dela. E aí eu perguntei pra essa minha amiga se ela era obstetra. E ela falou que era, e aí me passou o contato, e eu entrei em contato e fui numa consulta. Na mesma semana que eu tinha um retorno com a minha antiga médica, eu fui na consulta só pra ver. E, gente, outra coisa. Além da consulta ser muito mais barata, a médica era um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Me explicou várias coisas que a antiga médica não tinha me explicado. Em relação à gravidez. Me falou que o Matheus estava enrolado no cordão umbilical, mas que não era nada demais, que toda criança se enrolava no cordão, porque eles ficam lá, tem muito espaço, então eles acabam se enrolando. O que não podia era tracionar, né? E ela ouviu o coraçãozinho dele, tudo certinho, falou que tava tudo certo. E aí foi quando eu sentei para conversar com ela sobre parto normal. E ela falou que com certeza eu poderia ter meu plano de parto. E claro, né, não só ela, como qualquer outro médico visse que precisaria intervir, né, qualquer coisa que entrasse fora do meu plano de parto, eu seria consultada, que seria a melhor opção, né, para não ocorrer nada nem comigo, nem com o Matheus. Mas que tudo que ocorresse fora do meu plano de parto, eu seria consultada, né, e ela até me explicou que no Mogi Mater eles têm um plano de parto que você faz, deixa lá com eles seguem o seu plano de parto, a não ser que precise intervir, né, de alguma forma. Totalmente diferente do que a antiga médica tinha falado. A antiga médica simplesmente olhou pra mim e falou, não, você vai lidar com as consequências? Você não vai cair em cima de quem? De mim. Então não faço isso, sabe? Curta e grossa. Foi bem assim, no tanto que a minha mãe foi comigo nessa consulta, porque o Henrique tava viajando. E a minha mãe também sentiu, ela falou, nossa, né? Ela foi meio grossa, né? O que aconteceu? Né? E aí, quando nessa outra segunda médica também foi minha mãe que foi comigo, porque o Henrique também tava viajando. E assim, tanto eu senti outra coisa, minha mãe também sentiu nela. E aí eu decidi que eu iria trocar de obstetra. E vou passar não, já estou passando com essa segunda médica, que é a doutora Flávia, e ela é um amor de pessoa, gente. Eu precisei entrar em contato com ela via WhatsApp umas 3 vezes, eu acho. Inclusive, uma delas foi porque eu precisei tomar a vacina anti-RH, né, de novo, que eu tomei no segundo mês de gestação. Vocês lembram que eu contei que eu fiquei internada, tudo. Só que essa vacina só tinha validade há 3 meses. E a médica não tinha me explicado isso. Ela falou que eu tinha tomado e que eu não precisaria mais tomar. Então eu tava tranquila, né? Tanto que eu ainda falei pra Henrique, eu falei, você lembra dela ter falado isso? Eu falei, eu lembro. Ela falou que você não ia mais ter que tomar. E aí, chegou na última consulta que eu fui com ela, ela falou, então você vai ter que tomar. Eu falei, como assim? Você falou que eu não tinha que tomar? Não, porque a vacina só tem validade de 3 meses. Não, tudo bem, claro que eu vou tomar. Mas, tipo, ela não me falou isso, que eu teria que tomar de novo, né? Mas eu consegui pelo governo a vacina, consegui tomar, tudo certinho, né? Então, eu precisei entrar em contato via WhatsApp com essa outra médica umas 3 vezes. E ela foi super atenciosa, né? Qual outra médica eu tava com um pouquinho de receio de mandar mensagem pra ela no WhatsApp, porque ela andava sendo um pouquinho grossa até no WhatsApp, como se, tipo, pra ela é normal, né? Ela tá acostumada a lidar com todos esses, com gravidez, mas pra mim não, é minha segunda gravidez, mas a primeira eu sofri um aborto, eu não cheguei a passar por essas fases da gestação, então eu não sei o que é normal, não sei o que é certo, o que não é. Mas enfim, gente, tô muito feliz com essa decisão de ter trocado de médico. Semana que vem eu vou passar de novo com essa outra médica. Aí as consultas acredito que agora vão passar a ser quinzenais, né? Até chegar no nono mês que passa a ser semanais. Mas eu tô muito feliz, muito mais aliviada com essa decisão. Agora eu sei que eu posso pelo menos tentar o parto normal, né? Mas isso tudo vai depender de vários fatores, como ela me explicou. Matheus tá sentado, ele ainda não virou. Eu tenho ultrassom amanhã, eu vou descobrir se ele já virou.
mas ela falou que se ele tiver sentado, né, não rola um parto normal. Eu também não quero ficar tentando manobras pra tentar virar ele ali na barriga. E assim, vou deixar na mão de Deus. Se ele virar, é porque é pra mim tentar. Se ele não virar, é porque não é pra tentar. E seja o que Deus quiser, né? Vamos ver aí como é que vai ser até as 40 semanas. Vai depender também de vários fatores pra ser decisivo pro parto. Qual que vai ser o parto, né? Não depende só de mim. Depende do Mateuzinho aqui virar também, querer vir de parto normal. E principalmente de Deus. Eu só peço para que Deus faça o que for melhor, tanto para mim quanto para o Mateus. Então, seja o que Deus quiser. Mas eu tô muito feliz e muito aliviada de pelo menos ter a certeza de que eu serei bem amparada, bem acolhida, né, nesse momento. Que eu tenho certeza que é o momento mais especial na vida de qualquer mulher. Mas enfim, gente, vim aqui contar pra vocês isso, né, sobre essa troca aí de médico no último trimestre de gestação, mas ainda deu tempo, graças a Deus deu tempo, e eu tô muito bem, muito feliz agora, muito mais aliviada com essa escolha. Bom, gente, acho que eu já falei demais aqui, vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Antes de encerrar o vídeo, mostrar pra vocês a barriga, né, como eu mostrei de 18 semanas, agora estamos de 30 semanas. Gente, barriga, ó, de 30 semanas já. Tá enorme, o Mateuzinho tá enorme. Eu tô sentindo ele aqui, ó, na lateral. Ele sempre faz isso, por isso que eu acho que ele ainda não virou, porque direto eu sinto ele desse jeito, sabe? Mas, ó, a barriga já de 30 semanas tá enorme. Eu sei que cada vez vai crescer mais. Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada. E deixa o like aqui no vídeo, gente. Se vocês gostarem, eu tenho certeza que, tanto pra mim, né, que me ajudou muito, eu tenho certeza que também ajudará muitas outras mamães ou futuras mamães aí, com os relatos, né, de diário de gravidez, né. Eu gosto muito de ouvir o relato de outras mamães e espero que vocês gostem também aí dos meus vídeos de relato aí sobre a minha gravidez. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esquece de deixar o like e comenta aqui embaixo se quiserem saber alguma coisa. Um super beijo e tchau, tchau!